Ao final, eu vou estar compartilhando com vocês a respeito do material que eu tenho trabalhado e produzido nesses anos todos, além das gravações, né? Como esse projeto dos 30 anos, né? Celebrando 30 anos de ministério em 2007. Então, é o DVD e o CD também, com a participação de vários amigos aqui e da Orquestra Filarmônica de São Caetano. Além disso, eu tenho escrito alguns livros sobre louvor e adoração, como esses aqui, O Poder da Música, Serviço da Adoração, com destaque para a página 47, onde eu falo sobre o valor do culto. O que é culto? Por que nós cultuamos? Por que nos reunimos? Não é? E então tem aí as respostas, estão aí nesse livro. Adoração, um estilo de vida. Como é que vive um adorador no dia a dia? Porque uma coisa é adorar aqui em cima, outra coisa é adorar fora daqui. Então tenho pensado, tenho buscado viver essa experiência e resolvi compartilhar. E nesse livro, na página, há um capítulo dedicado ao Apocalipse, capítulo 13, onde eu falo a respeito da obra de engano, da falsa adoração, do espírito de engano no meio da humanidade, no meio do povo de Deus, para desviar a adoração ao Deus verdadeiro. Esse livro de capa azul. Esse outro eu falo sobre o que a igreja deve cantar. Hinologia, temas, né? Eu falei agora há pouco aqui que há muitas músicas cantadas nas igrejas que elas não têm um conteúdo bíblico adequado, não tem sustentação bíblica, não tem coerência bíblica. Nós estamos cantando, achando a coisa mais maravilhosa, só que esse tipo de música é como uma falsa profecia. Não edifica e não nos leva para perto de Deus. Então eu faço uma reflexão sobre isso nesse livro aí. E agora eu vou cantar a música Uma História de Amor, que é o nome desse CD. Ademar de Campos em Família, que está uma parte da família. Rodrigo, Mariana e a Sara, que estão comigo nesse projeto. E como o título diz, Uma História de Amor, são 12 músicas, todas elas falam de amor. Porque o amor é a base da vida cristã e o amor é a essência da adoração. Só posso adorar se eu amo. E para amar eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso ter um encontro. Amém? Vamos lá? Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pelo encontro com o Senhor. Aleluia. Queremos cantar o teu amor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo o meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus.
Senhor. Devo a Ele o que sou e todo o meu louvor. Uma história de amor, Jesus e eu, Senhor. Uma história de amor, Jesus e o Ademar, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração, uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração, uma história de amor, Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração, uma vida de adoração. Glória a Deus. Estou bem acompanhado hoje, né? A banda aqui completa com o meu amigo Gerson, com o Rafa, meu sobrinho, com o Nando, companheiro meu há 15 anos, com o Danilo, que é um frila. Está com o Massal, está com todo mundo. Obrigado, queridos. Vocês são uma bênção. Então, meus amados, nós vamos iniciar aqui a meditação da palavra, com a leitura do texto de Isaías, capítulo 43, versículo 1. E aí nós vamos caminhar, né? Em cima dessa escritura, extraindo para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, o alimento desta manhã. Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, quebranta-nos interiormente, para que nós possamos entender a dimensão deste momento, a importância desse momento e a dimensão da responsabilidade que isto implica, Senhor. Porque vamos tratar da Tua Palavra. E eu só posso fazer isso, Senhor, sob a cobertura e as credenciais do sangue de Jesus Cristo. Então eu peço por mim e peço pelos meus amados irmãos que haja um milagre nesse momento, enquanto a Tua Palavra é ministrada. E cumpra-se o ministério do Espírito Santo, acerca de quem o Senhor disse: Ele vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, Senhor, recebe o nosso coração e a nossa vida, e nós nos abrimos para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto de Isaías, meus amados, 43, versículo 1, diz assim a palavra: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Podemos dizer amém a isso?
A palavra de Deus é uma palavra rica, porque ela é uma palavra viva e porque ela é uma palavra do céu. Muitas pessoas não entendem a Bíblia. Elas vão lá para o Velho Testamento e leem aqueles números e nomes e dados, informações e tudo assim, né? Parece que não faz sentido algum. E realmente não faz sentido algum quando você lê a Bíblia intelectualmente, que é diferente de quando você lê a Bíblia sobre a influência do Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo Paulo diz que ele nos ensina todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz: vós não recebestes o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, que vos fará conhecer as coisas espirituais, que vos ensinará todas as coisas. O apóstolo João, falando sobre o ministério do Espírito Santo, ele diz: vós tendes a unção do Santo, e ela fica em vós, e ela vos ensina todas as coisas. Então eu posso afirmar, meu irmão e minha irmã, assegurar a você sem nenhuma dúvida, que tudo que eu sei, todo o aprendizado, todo o conteúdo, toda a inspiração, toda a composição é resultado disso que eu acabei de falar para você. Do aprendizado com o professor, com o mestre Espírito Santo. Que nós, infelizmente, por causa do ritmo de vida que temos, externamente, avaliando no ponto de vista externo, temos pouco contato com o Espírito Santo. E tendo pouco contato, pouco conhecemos. E pouco conhecendo, pouco desfrutamos. E pouco desfrutando, nos tornamos ignorantes. E riquezas espirituais que vão fazer, que fazem a diferença na nossa vida, no dia a dia. Por exemplo, hoje eu sou pai e sou avô. Se eu não conhecesse princípios da palavra, né, que foram repassados para mim através da Dona Teresa. Fique em pé aí, Dona Teresa. Dona Teresa é a minha progenitora. Obrigado, mãe. Então, eu sou a segunda geração de 4 gerações. Dona Teresa, eu, minhas 2 irmãs, a Estela e a Débora, que estão ali. Os meus 2 irmãos que estão aqui, o Washington, que já foi daqui. Hã? Olha o Demival. Ô, Demival, fica em pé, meu. Fica em pé. Não, já a Beth também, minha cunhada, está ali. Então estão faltando só um irmão. Os 3 estão aqui, comigo 5. Faltando o Washington. Mas, e a terceira geração são os nossos filhos. Filho do Demival, o meu, do Washington. E agora, os nossos netos, né? Acho que eu saí na frente, né, Val? Alguma coisa assim, né? Estamos na torcida pelo Marcel. E cadê o Marcel? Olha o Marcel, fica em pé aí. Vou ficar de plantão na porta do seu quarto também. Ele é a Carolzinha, minha sobrinha que está ali. Eu já fiz essa ameaça para a Juliana, sua prima. Ela falou: ei, pai, que isso? Sai fora, que isso aqui? Só para pressionar um pouquinho, né? Como dizia o velho Campinho, uma congesta, né, meu irmão? Meu pai era policial, então ele tinha uns termos assim diferenciados. Então, meus irmãos, minha neta é a 4ª geração. E vendo a maneira como o Rodrigo a trata, não é? A gente vê aquilo que você falava aqui, reproduzido nos filhos, tudo o que a gente aprendeu do Senhor. É o Salmo 78, verso 3 e 4. O que ouvimos, que aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez, para que pusessem em Deus a sua confiança. Então, sabe, meus, é um transferir de legado, de uma herança eterna. Os valores, os princípios da palavra são perenes, são imutáveis, duradouros, não tem prazo de validade. Eu aprendi com minha mãe sobre ser dizimista, ensinei isso para o Rodrigo, para a Mariana, para a Juliana. Eles são prósperos. A Juliana casou, já comprou com o marido um apartamento na planta. Estão pagando. O Rodrigo é o dono da Finlândia. Isso já é uma profecia, né? Esse é só um desejo que eu tenho aqui. Mas Deus tem abençoado a vida dele com a Sara. A Mariana também. A Mariana tem dinheiro na Suíça.
no colchão. De vez em quando eu faço um vale. Filha, não, dá um 100zinho aí pro pai e tal. Eu estou brincando, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Transferência de valores. Às vezes eu fico preocupado, né? Nós pastores desafiamos a igreja. Olha, faça devocional na sua casa com seus filhos. Faz devocional, faz devocional, faz devocional. Tá bom, vamos fazer devocional. Mas você sabe que devocional pode não ser devocional? Pode se tornar uma coisa chata para os filhos? Porque a gente fica fazendo cobrança. Você decorou o versículo, você leu, você não? É o que eles não querem, serem cobrados. Eles querem ser acolhidos. Se leu a Bíblia, se não leu, não vai fazer diferença, vai continuar sendo meu filho. Talvez hoje ele não tenha maturidade, mas amanhã ele vai ter. Ele vai se casar, ele vai ser pai, ele vai cuidar da sua vida, dos seus compromissos, das suas responsabilidades. E tudo que foi plantado, o Rodrigo falou para mim e para a Aurora. Pai, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, da comunidade, porque tudo que vocês, todo o legado que vocês transferiram para mim, eu estou vendo como funciona aqui na Finlândia, porque aqui não tem o que tem aí no Brasil. Glória a Deus. Então, meus queridos, isto é um milagre, é graça de Deus. Na minha vida, na sua vida. Nossos filhos estão sob a cobertura, sob a bênção de nós pais. E você e eu vamos reproduzir neles. Não naquele momento da devocional. É principalmente fora da devocional. Quando eles estão vendo o nosso comportamento, nossa atitude. Quando eles nos veem orando, buscando ao Senhor. Chorando aos pés de Jesus. Conversando com a mãe deles. Acertando quando alguma coisa não ficou legal. Já fiz isso, acerto público, reuni tudo. Eu pisei na bola com a sua mãe, perdoa, perdão. Eles receberam esse ensinamento. Quando erra, conserta. Porque assim que a Bíblia diz, se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aliás, é preocupante, meus amados, é preocupante. A pessoa que se isola. Quer saber? Tão preocupante que essa pessoa não é normal. Cristão isolado, não existe isto, meus amados. Biblicamente não existe. Me prova na Bíblia que existe. E eu provo na Bíblia você que não existe. O solitário busca o seu interesse, diz Provérbios 18:1. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Que desgraça. O solitário busca o que lhe é conveniente. A vida, o mundo gira em torno dele. Ele não quer saber de nada, não. Só que ele não está sabendo que esse comportamento é uma insurgência, uma oposição, uma resistência à verdadeira sabedoria. Porque Deus criou o homem para ser dependente, para interagir. Tanto isso é fato que a igreja é comparada, ela é simbolizada na figura de corpo. Corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Quem disse que eu não preciso de você? Quem disse que você não precisa de mim? Quem disse que nós não podemos nos abençoar numa caminhada como tem feito com o meu amigo Gerson e a Miriam e os filhos? A gente não é companheiro só de música. Eles são amigos que eles tocam. Não. A gente se reúne fora da música. A gente vai na casa um do outro. A gente se aconselha. Eu ouço o Gerson, ele me ouve, a gente ora junto. Vida cristã é isso. Sozinho eu nunca chegaria em lugar algum. Não estaria hoje aqui. Eu só estou aqui porque eu sou abençoado pelas pessoas que me cercam. Minha mãe, minha família, familiares, pastores, amigos. Tenho amigos, família. Viu só? Né? Já dizia o poeta, né? Até a gente pode cantar na hora da ceia, né, pastor? Então, meus irmãos, Deus tem um plano na minha e na sua vida. E esse texto que nós lemos aqui, eu encontrei nesse texto 4 palavras que não estão no texto, diretamente. Mas indiretamente elas estão. A primeira palavra é a palavra projeto. Deus está se dirigindo a um povo, simbolizado aqui, representado por Jacó. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó. Isto fala de projeto. Deus fez de mim e de você um projeto. Por que isto deve ser entendido dessa forma? Porque Deus nos criou e nos recriou em Cristo.
Ele desenhou um projeto lá no princípio, deu um erro, deu pau no HD, ele teve que reformatar, e neste reformatar entra Jesus, e em Jesus nós nos tornamos novas criaturas. Nascemos do alto, nascemos de Deus. Então, eu fico assim pensando na insistência. Ele podia desistir do projeto lá no começo, mas ele persistiu, por isso que você está aqui hoje. Agora, meus amados, preste atenção, não responder a esse chamado é no mínimo grosseiro, para não dizer que é pecado. Não dizer sim a esse projeto é no mínimo ignorância e desobediência e rebeldia. E Deus não tem filhos rebeldes. Deus tem filhos, ponto. Se é filho, todo filho se parece com o pai. Se eu sou filho dele, eu me pareço com ele. Se eu sou filho de Deus, eu sou igual a Jesus. Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Os filhos de Deus são como Jesus, mansos e humildes. Deus não tem filho que não seja manso e humilde. Não tem. Deus não tem filho egoísta. Não tem. É só ler a Bíblia. Humilhai-vos debaixo da... Deus resiste aos soberbos. Profecia de Isaías 2. O dia do Senhor será contra toda a altivez humana. Ai dos altivos. Profecia de Isaías 2 é a profecia da volta de Jesus. Nesse dia ele vai vingar os altivos. Os de fora e os de dentro. Não tem chance. O dia do Senhor será contra toda a altivez humana. Salmo 37, os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Mas um pouco de tempo e não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás. Não tenhas inveja do homem violento, porque cedo será ceifado, diz a palavra. Então, meus irmãos, ou eu me converto a essas verdades, ou eu me deixo levar por isso, ou eu tenho uma experiência nesse sentido de conversão verdadeira, ou então eu vou morrer religioso frequentando o culto evangélico. E vou para o inferno. A pior surpresa. Ah, mas eu cantei, eu louvei. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade não é só adulterar, roubar e matar, não. Viu? Rebelião é o pior pecado que tem. Pergunte para Lúcifer. Não pergunta não, deixa ele lá. Como caíste do céu a estrela d'alva. Tu que debilitavas as nações, dizias no teu coração: exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Mas serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Como um corpo morto e pisado serás. Tu nunca mais serás o mesmo. É a sentença de Deus em Isaías 14 contra Lúcifer. Ele disse: exaltarei o meu trono acima das estrelas. Serei semelhante ao Altíssimo. Soberba. A soberba, diz Provérbios, precede a ruína. A soberba do homem precede a ruína. Então, se Deus desenhou um projeto e eu estou inserido neste plano maravilhoso, o mínimo que eu posso dizer é sim, Senhor. Eis-me aqui. Eu me coloco aqui, Jacó, eu sou Jacó. O que te criou, Ademar? Deus me criou para que eu fosse um projeto. Somos feitura sua, diz Paulo em Efésios 2. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse projeto inclui a minha criação, nascido do ventre de uma mulher, e inclui a minha redenção, a minha recriação em Cristo. Então, resumindo, o que é o projeto? É o projeto da criação e da recriação. Ou o projeto da criação e da redenção. Porque o homem se perdeu, se desviou, etc. Cada um desviava pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A segunda palavra que não está diretamente, mas indiretamente está nesse versículo, é a palavra propósito. Meus irmãos,
Deus não nos fez só um projeto para ele ficar olhando, que projeto legal que eu fiz. Ele gerou esse projeto com um propósito, com uma finalidade. Já sei, ser crente. Não. Fazer parte da célula. Não. O que é então? Ser luz, ser sal, ser embaixador de Cristo, ser representante do reino dos céus, ser autoridade espiritual, ligar na terra, ligar nos céus. É mais do que culto, é mais do que fazer louvor, irmãos. É atuar no mundo espiritual. O que ligares na terra, olha que autoridade. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Quantas pessoas nós não gostaríamos de ver salvas hoje? Você tem alguém que você gostaria de ver salvo? Então, levante sua mão, deixa eu ver. Então pensa nessa pessoa. Una-se alguém, nós vamos orar agora. Una-se alguém do seu lado e vamos ligar essa oração agora. Você menciona o nome dessa pessoa. Se nós ligamos nessa oração, a pessoa, você cita o nome e depois nós vamos ver o que Deus vai fazer. Pode fazer isso, comece a orar. Porque o que ligares na terra, vamos pôr em prática a palavra. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, Senhor, nós ligamos nesta oração o nome da pessoa que nós queremos ver transformada pelo teu poder. E tu, Senhor, has de confirmar aí no céu esta oração. Porque a tua palavra diz, se nós ligarmos na terra, será ligado nos céus. E nós ligamos essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo, ao reino de Deus, para que elas vivam a eternidade com Cristo a partir desta vida. Oh Senhor, e para que as obras do diabo sejam destruídas na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos creem, digam amém. Depois vocês vão me contar o resultado. Através do pastor Gerson. Viu, Gerson? Depois você fica responsável por compartilhar comigo o milagre que o Senhor fez nessa manhã. Então, propósito. O propósito que Deus nos criou. Um versículo que nos ajuda muito na resposta, no ampliar desse princípio, é o Isaías 43, 21. No versículo anterior diz: eu porei água no deserto para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, para mim fica claro que Deus tem como propósito muito claro, me criar para Ele. Ele me criou, mas o verso... a sequência da frase do versículo 1 de Isaías 43 diz: ó Jacó, que te formou. O que é esse formar? A palavra formar vem da expressão dar forma. Deus deu a mim e a você uma forma. E essa forma é uma forma, eu poderia dizer, num certo sentido, divina, espiritual. Porque quem é o Ademar? O Ademar é um espírito que tem uma alma envolvida por um corpo. O verdadeiro Ademar está aqui dentro, vocês não estão vendo. Esse Ademar que é espírito, ele é a imagem de Deus. Por isso que na regeneração, o espírito que estava morto, na descrição de Paulo aos Efésios, vós estavais mortos, é o espírito que estava morto, em delitos e em pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos, espiritualmente mortos, em delitos e em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória para conosco em Cristo Jesus. Então aquela imagem de Deus que estava morta por causa dos delitos e dos pecados, ela em Cristo, ela revive, ela ressuscita, é o cumprimento da profecia de Ezequiel 36, 24, aspergirei água sobre vós e vos purificarei, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, darei a vocês um espírito novo, a promessa, porei dentro em vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos e os observeis. Esse é o seu Deus, esse é o propósito. Esse é o propósito. Não só ser recriado, não só ser regenerado, não só ser redimido,
mas andar num novo caminho. Povo que eu formei para mim. Olha aí a exclusividade. Deus quer exclusividade. O Tiago diz que o Espírito de Deus arde em ciúmes. Toda amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas quem é do Senhor não tem amizade com o mundo. Está no mundo, mas não é refém do sistema. Estão no mundo, mas não são do mundo. Pronto. Quer mais clareza do que isso? Ah, que o mundo está me pegando, o mundo. O que é do mundo, que não é? Sistema. Tudo que não glorifica a Deus, tudo que não edifica, não é do mundo de Deus. Se eu tenho uma reação negativa com o meu amigo Gerson, isso não é o Espírito de Cristo. Então é o Espírito do mundo. Então eu vou acertar com ele. Por quê? Porque eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Posso receber influência, posso receber bombardeio e etc. Mas eu agora fui vivificado. Irmãos, nós precisamos valorizar mais a nossa conversão. Acho que a gente é muito assim, bobinho, sabe? Muito ingênuo. A gente não desfruta. A gente se acomoda com um sistema de vida. A gente vem aos cultos, acha que está fazendo uma coisa maravilhosa. Entregamos o dízimo. Quando entregamos? Cantamos, louvamos, falamos com o pastor. Achamos que isso é vida cristã. Quer dizer para você que não é. A vida cristã se vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu tomei uma atitude recente, pastor Gerson, pastor Marcos. Já que Deus me criou para o louvor dele, esse é o propósito. Então eu falei assim, então Senhor, eu vou começar meu dia diferente agora. E sabe como é que eu resolvi fazer? Estou deitado ali, acordo, a rainha está aqui, adormecida nos braços do pai. Aí a cabeça já começa a funcionar, então trabalho, e-mail, responder, WhatsApp, convite, não sei de quem. Aí, mas espera aí, já desligo essa janelinha, fecho ela. E peço, Senhor, me dá um cântico agora. Aí o cântico vem rapidinho. Aí eu já saio da cama assim, já ajoelho do lado. A rainha está lá, adormecida. E eu canto. Ontem foi: ao único que é digno de receber a honra e a glória. Então, o que eu faço? Eu louvo a Deus. Mas louvo não assim, eu te louvo, louvo cantando mesmo. Só não pego o violão, senão porque não vai dar jazz. Mas a primeira pessoa que precisa me ouvir não é a Aurora. É o Senhor que me formou para Ele, para celebrar o seu louvor. Quero dizer para você que é muito mais significativo e expressivo esse louvor da manhã, do início das primeiras horas, do que o que eu faço aqui. Aliás, eu prefiro aquele do que esse, porque é pessoal. Não tem auditório, não tem audiência, não precisa de violão, nem microfone, nem de equalizar o som, nem de reduzir os médios e acentuar os graves. É entre ele e eu. Eu aprendo com Davi. Veja, isso que eu estou fazendo é a Bíblia que ensina. Eu vou dizer, que coisa linda quando ele faz. Não sou eu que faço. A Bíblia que fala. Nem a Bíblia que vai ser uma bênção para você. Salmo 139, 18, Davi diz: quando eu acordo, ainda estou contigo. Salmo 143, versículo 8, Davi fala: faze-me ouvir o teu constante amor pela manhã. João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Irmãos, nós precisamos nos deixar convencer. Quantos de vocês entregaram a vida a Jesus? Deixa eu ver. Então, vou dar uma notícia para você. Não sei se você vai gostar, mas vou falar assim mesmo. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, ela deixou de ser sua. Como assim? Como assim? Vou responder pela Bíblia. O amor de Cristo nos constrange. Podia repetir? Julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, ressuscitou.
Capite? Quantos entregaram a vida a Jesus? Então, a vida não é mais sua. Perdeu o playboy. Ah, mas não dá para fazer um negócio. Não dá para fazer negócio. Mas só um empréstimo. Não tem negociação, irmãos. Levítico 27, 28. Por isso que a Bíblia é uma bênção. Toda coisa consagrada ao Senhor é santíssima ao Senhor. Não haverá devolução. Entregou? Perdeu o playboy. Já Elvis. Está arrependido? Não? Quantos estão felizes? Vamos lá para o Deus. Foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. A vida não é mais minha. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Paulo em Colossenses 3. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está, porque morreste. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vida não é mais nossa. Não insista em querer controlar as coisas, por favor. Faça um favor para você, para sua esposa, seus filhos, para a comunidade. Não, eu estou no controle. Sai! Em nome de Jesus. Sai do controle. Ah, quer dizer que então eu vou só Duce Farniente na rede lá, na Genipabu, andando de bug, Nazaré. Não. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele vos guiará a toda a verdade. Então você tem um conselheiro, você tem uma presença divina dentro de você, meu irmão. O que nós estamos fazendo com isso, irmãos? Outra coisa que me preocupa, o que nós estamos passando para os nossos filhos? Nossos netos. Que referencial eles têm em nós, em mim e em você? Somente nós homens. Quantos homens temos aqui? Então agora eu estou falando com os homens. Que referencial o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, tem em você? Quando ele olha para você, ele vê quem? Ele vê uma pessoa, um homem normal? Ou ele vê alguém dentro de você? Ou ele vê alguém que você expressa nas suas atitudes, nas suas respostas, na sua postura, no seu trato? Somente o trato é onde nós revelamos quem vive em nós. Me preocupa a geração dos adolescentes hoje. Eu sou pastor, sou conselheiro, trabalho com casais, com família há anos. E o que mais eu tenho visto, pastores, é a igreja cristã perdendo a acessibilidade, a autoridade sobre os filhos. Os filhos estão dominando os pais. A gente vê isso, lá fora está acontecendo, lá fora, aqui está pior. Por que estão perdendo o controle? O respeito. Porque nós estamos falhando. Nós não estamos passando para eles o valor de Cristo vivendo em nós. A vida de Cristo. Sabe como é que se evangeliza um filho? Sabe como é que se discipula um filho? Mostrando Jesus para eles. Você pode citar trocentos versículos, mas eles vão querer ver esses versículos funcionando na sua vida. Se eles não virem, eles pedem o respeito. Aí o trabalho vem para nós, pastor. Meu filho. Quando vem pedir oração para o filho, já põe a mão na cabeça do pai e da mãe. Vem aqui, seu cabra da peste. Um dia desses, recebi uma notícia trágica de uma pessoa querida nossa, que você conhece. E descobriu papelote de maconha nos pertences do filho dele. Eu chorei junto com ele. O menino cresceu na igreja, mas por influência de amigos da igreja, eles foram fumar um baseadozinho gospel. E o coração daquele pai, que é amigo nosso, estava quebrado, e o meu também. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Nós estamos falhando, pais. Se o seu filho não vê Jesus em você, põe a boca no pó. Peça perdão. Clame por misericórdia. Se você não está tendo mais o respeito dele, se está te enfrentando, se humilhe diante do Senhor. Ainda há tempo.
Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas Ele nos chama ao arrependimento, diz a palavra, em Atos. Nós temos que chorar pelos nossos filhos, e dos filhos dos outros também. Eu e minha esposa atendemos filho de tudo quanto é gente. Eles falam, não, meu pai... meu pai, um dia desses, uma falou, pai falou assim, pai, posso te dar um abraço? Ele falou, não. Nós estamos em lados diferentes. Putz. Ele é de uma outra religião, ela é cristã. Eu queria enforcar esse cara, mas Deus não deixou. Ainda bem, né? Você já pensou? O filho pediu um abraço para o pai falou, não, nós estamos... Meu Deus do céu. Então a sociedade está assim, irmãos. Nós cantamos, a Cristo é a nossa vida, não cantamos? O motivo do longo. Então isso precisa ser realidade. Vivenciada, experimentada, concreta, visível, palpável. Eu trago comigo uma palavra de Paulo lá em Romanos 15:18, que Paulo diz assim, eu não ousaria. Paulo diz, eu não ousaria dizer coisa alguma que Cristo não tenha feito por mim. Para a obediência dos gentios, por obras e por palavras. Então, Paulo me desafia. Se ele, Paulo, está dizendo que não se atreveria a ensinar qualquer coisa que Cristo não tenha a ver nele, e eu então? Se eu falo e canto uma história de amor, isso precisa ser verdade na minha vida. Eu preciso ter uma história de amor com Jesus. Eu preciso exalar o perfume do amor de Cristo por onde eu passo. Eu preciso contagiar, influenciar meus filhos, minhas netas, as ovelhas que eu pastoreio, os amigos que eu tenho, com a fragrância do amor de Cristo. Não pode ser só poesia. Ai, que bonitinho. Não pode ser só bonitinho. Tem que ser experiência concreta. E nesse sentido a gente precisa um do outro. Somos dependentes, não tem jeito, não tem esse negócio de ficar isolado. Não faça isso, por favor. Povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, adoração e adoradores. Deus quer receber a adoração dos adoradores, que são o povo que Ele formou para Ele. Isaías 43:21. Terceira palavra, a palavra poder, que não está visível no texto, mas ela está embutida aí. Poder, que poder é esse? É poder do Espírito Santo. É o poder da palavra de Deus plantada dentro de nós. É a espada do Espírito que Paulo fala a respeito, na descrição da armadura de Deus. Capacete, a couraça, o escudo e a espada do Espírito, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não há poder maior nesse mundo fora desta palavra. Essa palavra é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus, diz Paulo, para a salvação de todo o que crê. Você se encontra com uma pessoa incrédula na rua, você tem 5 minutos de conversa com ela, e ela é levada ao encontro de Cristo, ela sai do inferno e passa para a eternidade em 5 minutos de conversa. Por quê? Porque você é convincente? Não, porque a palavra é poderosa. E a palavra é viva em nós. Deus plantou. Ninguém dirá, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu escreverei as minhas leis nos seus corações. Olha que bênção. Você tem as leis escritas aí no seu coração. É promessa da nova aliança. Ninguém dirá, conheço, porque todos me conhecerão, porque eu vou escrever a minha palavra nas tábuas do seu coração. Que Deus maravilhoso, hein? Poder do Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas são caracterizadas por um poder sobrenatural que habita nelas. Necessariamente não implica em falar em línguas apenas. Porque tem gente que fala em língua e não acontece nada com a vida dela. Estou falando muito hoje, né? Pode falar? Mas eu amo você, viu? Por isso que eu estou falando assim. Quem ama fala a verdade, né? Esse provérbio diz assim, né? Vale mais a repreensão manifesta do que o amor encoberto.
Eu não estou repreendendo, eu estou só abrindo o coração. Eu amo você. Beleza? Mas pastor, de vez em quando, tem que dar uns cutucos, né? Por quê? Porque pastor vem mais longe. Porque a gente é melhor? Não, porque é posicionamento mesmo, é vocação. É que nem pai. Pai vem mais longe que o filho, não tem jeito. Eu não escolhi isso. Deus nos colocou, eu estou vendo mais lá na frente melhor do que você. Então estou tentando avisar, tem um abismo lá, para cá. Mas eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Por favor, vem para cá. Não vai de encontro ao abismo. Se cair, você vai desaparecer. Então a terceira palavra é a palavra poder. É o Espírito Santo, é a palavra. Poder do Espírito, poder da palavra. E se você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um revestimento de fogo, como disse João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a sua vida será uma vida de fogo. Um dia desses eu estava vendo um documentário, Gerson, Rafa, sobre a história do Jimi Hendrix. Eu fiquei com uma inveja do cara. Porque o documentário eram os ex-empresários dele contando as histórias dele, as experiências dele. Ele teve uma carreira meteórica de 4 anos, morreu com 27, envolvido com drogas e remédio, uma confusão toda. Mas o comentário das pessoas que o conheciam de prova, da namorada, etc., é que Jimi Hendrix, ele tocava incendiado. E quando ele estava no palco com uma big band de 2 caras, a banda dele tinha um baixista e um baterista, e ele na guitarra. Então o comentário geral é esse: Jimi Hendrix e a banda deles incendiavam a plateia. Eu fiquei com inveja. Fiquei pensando, porque às vezes a gente não incendeia nem o papagaio, porque a gente não está incendiado. Às vezes você, eu, nós não temos uma resposta incendiária de amor, de fervor, de alegria para Deus quando cantamos e louvamos. Eu penso que talvez um dos motivos é a falta do relacionamento diário. Começar o dia louvando ao Senhor, entregando ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, se enchendo. Mas a gente chega lá, né? Em nome de Jesus. Desistir? Não vamos. Never. Então, poder do Espírito Santo, poder da palavra. E a quarta e última palavra é a palavra prática. O cristianismo, ele é pragmático. Fazei discípulos de todas as nações. Como? Sentado, assistindo o programa na moral. Reticências. Eu preciso ter uma experiência prática. O poder está em mim, a palavra está em mim, o louvor está em mim, eu conheço o projeto, eu conheço o propósito, eu tenho o poder. E agora? O que eu vou fazer de prático? Uma das ordens de Jesus, após a sua ressurreição e aparição, foi essa: ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vós sois, olha só que atribuição, vós sois como luzeiros neste mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Luzeiros, luz do mundo, sal da terra. Como é que as pessoas vão ver a luz em mim e você? Mateus 5,16. Que os homens vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Boas obras, testemunho, trato uns com os outros, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, no serviço. As pessoas estão nos observando lá no escritório. Como é que a gente reage diante de uma pressão? Nós estamos sendo observados o tempo todo. Em casa, fora de casa, na rua, no trânsito. O que eu vou fazer de prático? Qual é a minha missão? Qual é o meu ministério? Muitos de nós concebemos a ideia de ministério como algo interno. Ministério da música. Então, aliás, a expressão ministério da música pouco se usa.
Eu ouço ouvir mais ministério de louvor e adoração, que é totalmente descabida essa atribuição, essa nomenclatura. Porque louvor e adoração não é ministério, é a vida. Louvor e adoração não é ministério, é a vida para Deus. É Romanos 12:1, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivos. Deus não quer a minha música, Deus quer a mim. Eu sou a oferta, irmãos. Levítico capítulo 1 diz: e imporás a mão sobre o animal para que seja aceito em lugar dele. A minha oferta me representa, meu dízimo me representa, o meu louvor me representa, o meu jejum. Salmo 20, versículo 3 diz: lembre-se o Senhor de todas as tuas oferendas e de todos os teus holocaustos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus tem um livro. Você sabia que Deus tem um livro? Está escrito na Bíblia. Malaquias, Salmo 58. Todas essas coisas estão escritas no teu livro. Salmo 139, Davi fala isso também. Todos os meus atos, minha formação, minha geração estão escritas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Quando você levanta a mão no louvor, Deus... Opa, Ademar levanta a mão. Anota aí. Anota aí, Gabriel. Ah, o Ademar está jejuando lá. Anota aí, meu filho Ademar. Ele deu um dízimo de 12%, anota aí. Eu não estou brincando, eu faço assim mesmo. Acho que 10% é o mínimo. É lei demais. Tem gente que ensina, né? O dízimo é lei. Então não se dá dízimo. Tá bom. Não vamos brigar. O que vai fazer então? Se dízimo é lei, velha aliança, nova aliança, como é que funciona? Trazei tudo aos pés dos apóstolos. A nova aliança é tudo. Vamos? Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, é melhor ficar na velha aliança, né? 10 pro Senhor tá bom, né? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Mas então, meus amados, o que é que Deus espera de nós? Qual é o meu ministério? Qual é a minha missão? Missão é maior que ministério. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz que fomos chamados com uma vocação celestial. Vocação celestial, não é da terra, não é da nossa denominação, não é de homens. Meu chamado não é da terra. Não foi a comunidade da graça que me chamou, nem o pastor Carlos Alberto, meu amigo. Foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso que dura. Uma vez um sujeito fazendo uma entrevista comigo: Ademar, por que você está durando tanto assim? Eu dei aquele olhar assim, sabe? Falei, vou no pescoço dele ou não? Aí eu fiquei assim, em silêncio, buscando a resposta. Falei assim: sabe por que eu estou durando tanto, meu amado? Entre aspas. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei com quem eu estou. Eu sei quem vive em mim. Ele ficou me olhando assim, ó. Acabou a entrevista. Não perguntou mais nada. E eu não estava blefando, eu estava falando a verdade. Já que ele perguntou, não sei se é o que ele queria ouvir, mas eu sei o que é a realidade. Se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu não tivesse a palavra, se eu não tivesse amigos, irmãos, eu não duraria uma semana. Mas quem tem Jesus tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bom, meus irmãos, aí está o conselho de Deus para mim e para a sua vida. Esse povo, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel. E o Senhor diz para mim e para você: não temas, porque eu te remi. Resgate. Quando alguém te resgata, você se torna a propriedade do resgatador. Então diga: eu sou propriedade do Senhor. Ninguém pode mexer nisso. Sabe quem pode mexer nisso? Só você. O diabo não pode também, mas você pode. Como? Fechando o coração, desviando-se do caminho,
seguindo na direção do seu coração, você vai desfazer esse processo divino na sua vida. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Deus me conhece pelo meu nome. Sou queridinho do Pai. Você é queridão, queridona do Pai. Ele chama você pelo seu nome. Por enquanto esse, na glória será outro. E essa declaração final do versículo para mim é: tu és meu. Nas minhas orações eu sempre faço menção dessa frase: Senhor, eu sou teu e tu és meu. E comecei a perceber que Davi usa muito essa expressão nos Salmos: meu Deus, Deus meu, meu Deus. De tanto meditar nisso, nasceu uma música: és meu Deus, fonte de consolação e tudo que eu preciso. És meu Deus, fonte de... esqueci a letra. Em quem eu tenho abrigo, teu amor dura para sempre. És meu Deus, digno de louvor, razão da minha adoração, da minha vida. Esqueci a letra de novo. Essa música está nesse CD aqui. Eu preciso... Irmãos, eu já meia idade também, já não... 62 anos, já estou velhinho já. Mas, então é isso, meus amados. Vamos dar uma resposta para Deus hoje? Ele está dizendo para você: João, Márcia, Cristina, eu criei você. Eu formei você, João. Não temas, porque eu remi você. Criei e remi. Criei e resgatei e redimi. Eu chamo você, conheço você pelo seu nome. Você é meu, você é minha. Que resposta você tem para dar para o Senhor? A resposta é esse: projeto, propósito, poder e prática. É o 2 Coríntios 5, 4, 15. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é a minha vida hoje? Viver para Ele e para os propósitos dEle. Qual é o seu projeto de vida? É gravar um CD, um DVD? Pode ser que sim, mas isso não é projeto de vida. Isso é um projeto circunstancial. Mas o meu projeto de vida é viver com Ele e para os propósitos dEle. Para a minha família e para a igreja e para o mundo. Amém? Vamos dar um aplauso para o Senhor nosso Deus, que Ele merece. Vamos ficar em pé um pouquinho. Vamos cantar aqui, me ajuda, Wagner, Gersinho. Deus é maior. Ó, o pianinho. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém. Por quê? Porque Ele nos criou para Ele. Deus criou você para Ele. A vida não é sua. Não assuma o controle daquilo que não é seu, que não te pertence. A vida não é mais sua. Deixa Deus no comando, para o seu bem e da sua família, da igreja e da sociedade. Amém? Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Antes de cantar mais uma vez, eu queria fazer uma pergunta. Há alguém aqui entre nós que nunca entregou sua vida a Jesus e gostaria de fazer isto agora? Ou talvez tenha entregue, mas não valeu.
Depois que você ouviu hoje da palavra do Senhor, você ganhou um outro entendimento, e aí no seu coração há um desejo de uma experiência real. Então, se há alguém em uma dessas duas condições, nunca entregou-se a Jesus, ou entregou-se não se entregando, e quer fazer isso de fato, de verdade, enquanto nós cantamos aqui, mais uma vez, ou duas, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim perceber, a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Concentre-se no Senhor. Coloque a sua atenção nele agora. E dê você a ele a sua resposta. Qual resposta? Resposta que a palavra nos apresenta. Ele nos formou, nos criou, nos remiu, nos chama pelo seu nome, nosso nome, e diz: você é meu. Resposta à sua palavra que diz: eu formei esse povo para mim, para celebrar o meu louvor. Significa viver uma vida para Ele, uma vida com Ele, exclusiva. Ele antes de tudo, acima de tudo, primeiro de tudo, primazia. Ele tem a primazia. Não é a minha esposa, não são meus filhos, não é minha mãe, não são minhas netas, não é o meu ministério, que nem meu é. Quem tem a primazia é o Senhor. Qual é a sua resposta, meu irmão, minha irmã? Fale com Deus, ore ao Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi proferida e ela é como espada de 2 fios que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração humano. Diante dela todas as coisas se tornam nuas e patentes. Não há nada, Senhor, que foge ao crivo, à autoridade, ao julgamento da tua palavra. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, para que se cumpra em nós o Teu projeto, o Teu propósito. Venha sobre nós o Teu poder e sejamos praticantes e não somente ouvintes da Tua palavra. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa os homens desta igreja, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, os pastores, os líderes, as famílias. Guarda cada um, Senhor. Livra-nos de endurecermos o nosso coração quando ouvirmos a Tua voz.
como aconteceu com o povo no deserto. E o Senhor nos adverte em Hebreus: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, Senhor, perdoa os nossos erros, nossa dureza de coração, nossa indiferença, nossa falta de sensibilidade, e dá-nos, Senhor, uma nova oportunidade. Produz um renovo interior em cada um de nós. Livra-nos do pecado que tão de perto nos rodeia. Livra-nos de todo embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia, levando-nos a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a ignomínia e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Faz em mim e na vida dos meus irmãos como o Senhor fez em Jesus. Esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos e enche-nos do Teu Espírito Santo, para que andemos num caminho de obediência, de serviço, de submissão à Tua vontade e à Tua palavra. E eu oro, Senhor, invocando sobre esta igreja, sobre esse rebanho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Aplaudir, né, Jesus, pelo que Ele tem dado para nós hoje.